Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos nós aqui, do espaço que se abre. Boa sorte para vocês na jornada de vocês. Sucesso, né, para as marcas que se envolverem, que vierem, que vocês tenham as possibilidades de acessar esses criativos todos que realmente precisam desse tipo de apoio e de espaço. Agradecer a Maria, toda a equipe, a Pri por ter me achado, contando rapidamente assim como foi como é que eu vim parar aqui hoje, né? Fazer uma versão curta da história. Eu morava com uma grande produtora daqui de Curitiba e a Pri estava trabalhando com essa produtora, que é a Bina Zanetti, preparando um festival de música internacional do Sul, chama FINS. E a Pri todos os dias frequentava a minha casa, sentava na mesa da sala, trabalhava, e a gente se via, se cumprimentava, mas efetivamente não desenvolvemos nenhum tipo de diálogo mais profundo. E aí um dia ela me viu fazendo uma apresentação no evento Subtropical. Alguém participou ou conhece? Legal. Então eu estava num painel sobre economia circular e a Pri me ouviu falando e foi sentando assim para trás, meio chocada. No final da minha fala, ela olhou assim: Rosângela, querida, você está escondendo o jogo? Como é que você é tudo isso? E eu passava por você todos os dias e não sabia disso tudo, né? Talvez eu realmente esteja ainda escondendo o jogo um pouco. Então, creio que esse é o motivo de eu estar tão nervosa. Eu sou uma pessoa bastante discreta, eu procuro me preservar bastante. Se vocês me procurarem nas mídias sociais, vocês não encontrarão fotos do meu filho, vocês não encontrarão fotos minhas em nude ou esse tipo de exposição. Quem sabe... Quem sabe ano que vem eu entro num outro momento, agora com essa lua maravilhosa que estamos passando. Eu soube que tem um fotógrafo que faz fotos maravilhosas, de repente a gente conversa. Mas, a princípio, essa é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa bastante reservada, realmente. E aí tem mais uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que não estava naquele gif rosa maravilhoso que fizeram para mim. Que eu sou locutora de rádio. Então, esta voz é uma voz que você já conhece. Certo? Há 18 anos eu sou radialista aqui em Curitiba e trabalhei em toda espécie de rádio, né? Menos as religiosas, mas estive na rádio educativa, estive nas rádios pop na Jovem Pan, trabalhei nas rádios rock, as duas que existiram, as últimas, né? Antes da Mundo Livre. Então eu tenho uma desenvoltura na fala, e é uma fala de estúdio de rádio, era eu e o microfone, não eu e um grupo maravilhoso de criativos. Então, de novo, estou aqui tentando explicar o meu nervosismo antes de entrar no tema, que é a minha intenção ou as intenções que nos inspiram estar aqui agora, certo? Eu imagino e sinto um pouco na vibração de vocês que é como se fosse uma convenção de bruxos, assim, uma espécie de caldeirão mágico, místico, onde todos aqui têm potências espirituais, potências energéticas de propagar com liderança. Imagino que todos que venham a esse tipo de evento têm uma espécie incorporam essas lideranças criativas na nossa cidade, ou mesmo quem não é de Curitiba, imagino que faça isso na sua terra natal. Então, é um privilégio para mim estar sendo observada por esses olhos e por esses corações. Obrigada mais uma vez, tá? Pela presença de vocês. Nesse momento, então, bem intencionada que estou eu aqui de falar qual é a minha primeira intenção na vida hoje, a Maria até falou assim, você não precisa seguir a risca assim, e falar os 20 minutos sobre intenção. Use isso como um gancho para você entrar em algum outro assunto que te seja mais conveniente, enfim. Mas aí eu observei um fato, e aí peço licença para quem é especialista da área de sustentabilidade e está aqui hoje. Essa é a minha área de pesquisa já há 12 anos, design social e design sustentável. E aí eu percebi, com essa oportunidade de refletir sobre intenção, que a primeira intenção da sustentabilidade ela é muito nobre. E talvez seja a que mais me motiva na vida. E eu tenho um amigo chamado Web Mota, que é designer, tem um projeto chamado Musicoteca, que ele dizia assim, Nino, o mais interessante é que você traz para a sua vida, você aplica na sua vida
o design e a sustentabilidade, você vive essa verdade. Então essa é a minha primeira intenção de estar aqui, mostrar para vocês parte de como meu coração e meu cérebro se fracionam e se relacionam com o tema sustentabilidade. E aí eu dividi essa minha fala hoje em 4 pontos, dentro dessa perspectiva da sustentabilidade e das intenções que a sustentabilidade tem em sua teoria. Nos anos 60, foi lançado um livro, 64, pontualmente, foi lançado um livro chamado Primavera Silenciosa. Na teoria, esse é o marco. Tá? Na prática, foi bem antes, no final do século do 18 para o 19, já existiam alguns movimentos de industrialização no interior da França, na Alemanha, enfim, daí no outro século, na virada, que é quando a gente considera a primeira Revolução Industrial, um outro movimento já de proteção ambiental acontece de novo na França, com a criação da primeira Secretaria de Meio Ambiente para despoluir e descontaminar o rio Sena, em Paris. Então, não foi no livro Primavera Silenciosa que a humanidade ou que algum tipo de governo começou a se preocupar com essas temáticas e ter boas intenções em relação ao seu meio, à sua população, enfim. Dito isso, todo o meu trabalho de pesquisa se deu muito no viés ocidental, sei muito pouco da história da Ásia nesse contexto de sustentabilidade. E aí a teoria que eu trago assim, para compartilhar com vocês sobre a intenção da sustentabilidade e esses 4 pontos são de teóricos da Itália, berço do anarquismo no mundo então ocidental. Não que eles sejam autores anarquistas, nem que eu esteja aqui propagando, estou sim, mas um pouco dessa possibilidade de co-criar. A anarquia ela precede a autogestão. Ela precisa ser autogerida, senão ela não é uma anarquia verdadeira, né? E creio que esse momento de coletivos, essas vertentes que estamos vivendo e as tendências fundamentais de sustentabilidade, elas passam por esse lugar de autogestão, por isso que eu faço a relação com o anarquismo. Mas aí, voltando então aos italianos, Ezio Manzini e Carlo Vezzoli escreveram no começo dos anos 2000 um livro chamado Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis. Eles são autores que vão trazer para nós hoje, já uma década depois, os conceitos e as teorias mínimas de sistemas de produtos e serviços. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje é uma experiência produto-serviço. Existe o serviço das meninas de estar aberto com café, com 4 ambientes diferentes e tal, e os produtos que estão sendo expostos aqui. E isso é um sistema, é sistêmico. Elas têm cronogramas e assim outras empresas e outras marcas estão procurando atender a essa tendência, ocupar esse lugar e cumprir essas tarefas que a sustentabilidade requer, de que os produtos não sejam mais só produtos que no final de sua vida útil são descartados. Pensando nisso, então, de novo eu trago, poxa, mas a intenção então desse empresário, a intenção desse designer que cria esse lugar, ela tem que ser muito nobre, ela precisa ser para o coletivo, para o bem-estar comum. E aí eu fiz uma cola, me permitem? A Maria me perguntou 4 vezes, Rosângela, você vai usar slides? Não. Certo? E aí, e olha que eu nem sou tão antiga assim, mas adoro um analógico, adoro, gente, adoro mesmo. E aí eu percebi, eu fiz esses 4 pontos, baseado então nas teorias desses 2 autores italianos, repetindo só o nome deles para quem quiser depois dar uma lida, Carlo Vezzoli e Ezio Manzini. Os 2 são vivos, continuam ativos nas teorias de design e sustentabilidade, algumas coisas com bastante vanguarda ainda, e muitas coisas que a gente aqui no Brasil está longe de alcançar. Por vários pontos, e eu pretendo passar por alguns deles. Então, eu falava da intenção da sustentabilidade. A intenção da sustentabilidade, quando escrevem lá o livro Primavera Silenciosa, é para alertar, olha, a mineração e algumas atividades industriais estão poluindo demais, e aí os pássaros morreram. Os pássaros desse lugar morreram, e por isso a primavera está sendo silenciosa. Quantas espécies, desde os anos 60, já foram extintas? Qual é a condição atual de qualidade do ar, de qualidade da água, de qualidade de vida? E aí eu fiz, no meio desse meu esquema, agrupei palavras que são
importantes de serem refletidas para o designer sustentável. São elas: pobreza, injustiça, poluição, ignorância, violência e corrupção. São coisas que nós temos que combater, são coisas que nós precisamos nos educar ou refletir melhor. A tag de vocês traz: eu consumo para evitar que essas coisas se propaguem. Esse é o pensamento e essa é a maior intenção de um designer sustentável. Deveria ser, pelo menos, o ponto de partida dele, né? Evitar com que essas coisas continuem acontecendo, com que essas coisas continuem existindo, né? E com todos os seus desdobramentos. Então, a sustentabilidade tem esse tripé básico que é ambiental, social e econômico, e ele tange absolutamente a pobreza, a poluição. A gente está falando desses lugares, né? E aí os 4 pontos são o designer, ou a designer, um criativo ou uma criativa, um cliente do setor privado, que daí é qualquer CNPJ, pode ser até um MEI, entendem? Pode ser um microempreendedor, mas ele é um demandante, ele é um cliente do designer, do criador. Nós podemos trabalhar para outra pessoa nesse lugar, tratando ela como um cliente ou tratando ela como um setor privado. Esse é um esquema que esses autores montam, tá? Para tentar explicar a construção de cenários sustentáveis. Então temos designer, cliente, que é o setor privado. Nesse quadrante de baixo, eu gostaria de fazer mentalmente com vocês, colocar nesse lugar as instituições públicas que regem o nosso comportamento. Eu estive com uma socióloga muito importante para a história recente do Brasil, que chama-se Cláudia Leitão. Alguém ouviu falar ou conhece? A Cláudia Leitão é uma das pioneiras nas teorias de economia criativa no Brasil, colocadas em prática, né? Ela trabalhou no Ministério da Cultura no período em que o Gilberto Gil foi nosso ministro e teve um trabalho bastante relevante para o nosso setor criativo, que é o Plano Nacional de Cultura, e ela foi a secretária de Economia Criativa nesse período. Ela desenvolveu um plano de economia criativa para o Brasil. Esse documento foi publicado em 2010, e ele está em vigor até hoje. Então, quando eu falo de políticas públicas ou instituições públicas, é legal ter pelo menos uma referência como essa para poder mostrar a efetividade que tem uma instituição pública quando ela é relevante para a nossa área de desempenho profissional, social e ambiental. Depois eu vou agregar um pouco mais de informações, mas então temos até agora designer, cliente setor privado, setor público, certo? Com essas instituições públicas, e aí finalmente os consumidores e os usuários, tá? Então nesse quadrante eu vou passar trazendo para vocês algumas palavras que eu listei, sempre tendo em mente o lance da intenção. Qual é a intenção? E é importante dizer algo curioso que aconteceu ontem, que a primeira intenção, ela é única e ela é muito nobre normalmente. Ela tende a ser nobre, a não ser que você ou o outro seja absolutamente maquiavélico. O que é bem comum no nosso mundo ocidental é absolutamente comum. A política que nós vivemos, pessoal, ela foi construída dentro do maquiavelismo. Foi ele o grande professor dos maiores reis da história. Assim. Ele foi o cara que tutoriou as lideranças da Europa e que nos influenciam até hoje. O jeito de pensar, eu vou sacanear isso aqui só um pouquinho, porque é otário mesmo. Sabe, isso é bastante maquiavélico. Então, a primeira intenção, ela normalmente tende a ser, dentro da sustentabilidade eu estou falando, né, galera? Ela tende a ser nobre, ela tende ao coletivo, ela tende a uma transparência, ela tende a essas verdades, certo? E aí as segundas intenções, normalmente aí atendem ao ego. Tenho várias intenções aqui hoje, networking, ver gente bonita, cumprimentar meus amigos, ver o Gael, como tá lindo, crescendo. Cadê o Gael? Tá lá atrás. Um amigo neném que a gente tem aqui. Sabe, tenho segundas intenções. Tomar o café da Fábio, sabe? Existem outras intenções. Mas estamos falando, então, talvez só da primeira. Qual é a primeira intenção, ou quais são, de um designer para a sustentabilidade? E aí eu listei algumas palavras que são ter soluções, observar necessidades e deixar um pouco de desenhar novas necessidades. Esse talvez seja a quebra de paradigma com o design que vinha antes das teorias de sustentabilidade emplacarem mesmo. Era muito comum um designer ser contratado para desenvolver novas necessidades. Aliás, os modelos econômicos que nós temos hoje também se alimentam assim. Cria lá uma necessidade, gera lá mais um lixo, gera uma renda para essa empresa e um pouco dane-se o resto.
Então, existe aí um questionamento sobre gerar novas necessidades. Tem que existir uma intenção de não geração de novas necessidades, né? E sim de atendimento de necessidades mais pessoais, profundas. O desenvolvimento de projeto é complicado no Brasil termos ainda, até hoje, o termo design sem uma tradução muito clara do que significa, faz com que parte da nossa audiência, desses consumidores e até mesmo as instituições públicas não entendam o que nós fazemos. Quantos designers tem na sala? Só para eu... Legal, maioria! Entendem do que eu estou falando? E talvez, se nós traduzíssemos a palavra design para projetos, delineação de projetos, planejamento de projetos, desenho de projetos, a coisa ficasse talvez mais fácil, especialmente para as instituições públicas que regem as leis, que fazem a nossa vida ser como ela é. Ter coerência, ter convergência de assuntos. Para sermos sustentáveis, se pressupõe a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Todas as palavras trazem a disciplina, mas elas têm radicais diferentes porque são realmente coisas diferentes, certo? E esses trânsitos entre setores, entre criativos, ela pressupõe o design sustentável. Biônica e biodesign são duas palavras também diferentes, apesar do radical igual. O que a gente tem aqui é consultar a natureza primeiro, né? Para fazer design, para procurar novas formas, novas funções. E aí o termo biodesign hoje, por exemplo, em Curitiba, nós temos o robô Laura. Alguém já ouviu falar disso? Isso é robótica, medicina, design, e dentro da academia a gente chama isso de biodesign. É o design servido, ou o planejamento de desenho industrial servindo à medicina. Biodesign, isso não é só no Brasil que está acontecendo, lógico, é uma tendência global e tem bastante a ver com sustentabilidade também. Falei já do social, ambiental e econômico, pressupõe a logística reversa. Creio que as academias aqui no Brasil estão absolutamente obsoletas. O jeito que se ensina design na academia aqui no Brasil está obsoleto, a sala de aula é ridícula, as metodologias, ainda que eles chamem de ágeis ou dinâmicas, são ultrapassadas. Está difícil trazer para os alunos a construção da complexidade que é a real sustentabilidade e que prevê a logística reversa. Existe uma lei, pessoal, e é importante, acredito que nessa sala, mesmo com nós todos tão letrados e inteligentes, grande parte das pessoas na sala não tem o hábito de ler leis. É normal no Brasil. Existe uma lei de 2010 também, que chama-se Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ela determina os padrões para a logística reversa no nosso país. Esse documento foi publicado em 2010. Por que em 2018 a gente ainda não lê ou não sabe sobre ele? E quais serão os danos e impactos, especialmente econômicos, para toda essa cadeia produtiva? Para o designer, para o cliente, setor privado, para o setor público que arrecada, para o consumidor que está descartando errado até agora ou que simplesmente não se envolveu com as cadeias de logística reversa. Então fica esse alerta, assim, esse ponto, esse coraçãozão assim, em volta do nome logística reversa, do termo, porque ele tem muito a ver com a intenção da sustentabilidade, que essa economia que se dá, que ela seja circular, como a natureza é, e aí a gente chama isso de biociclo. É um ciclo fechado. Na natureza, Lavoisier disse que nada se cria, tudo se transforma. E por que diabos temos lixão, então? Qual a função do lixão? Qual a função do descarte ou do design mal pensado? Que intenção é essa? E aí isso me faz pular imediatamente para a intenção do cliente. E a primeira coisa que eu coloquei na intenção do cliente normalmente é rendimento, lucro. Percebem? Por mais nobre que seja a intenção do designer, se a intenção do cliente, empreendedor, setor privado, não for nobre também, a coisa não se dá. Essa rede verdadeira e nobre não acontece, né? Porque efetivamente necessitamos de sustentabilidade econômica, financeira. E às vezes as pessoas cortam cabeças, mandam outras pessoas embora. Existem aí algumas situações de alto nível de capacitação de mão de obra, mas sem vazão, ou pessoas que são extremamente empreendedoras, mas não conseguem ter esses altos rendimentos, e aí a sustentabilidade econômica realmente não acontece.
E talvez, sinto, que nas teorias de economia criativa, dentro do nosso potencial de criar soluções para a sustentabilidade, existam sim novas formas de gerar renda, novas formas de gerar valor, que não passem pela monetização papel-moeda. Gosto da monetização de alguma forma, da criação de valor, ela é importante. Eu tenho boletos, eu tenho um filho, eu preciso de luz, de gás, entendem? Todos nós. Um nível de conforto existe. Ele só não precisava ser tão alto para tão poucos. E às vezes, muitas vezes, e na maioria das vezes, a intenção do empreendedor, do setor privado, não está visando essa distribuição tão justa, né? E foi interessante porque daí eu tinha escrito desigualdade e depois mudei para injustiça. Porque não é mesmo num lugar de igualdade. A igualdade não existirá. A igualdade é um conceito moderno e falho, na minha opinião, como acadêmica, né? Tenho meus argumentos para refutar o termo igualdade ou desigualdade para essa área do desenvolvimento industrial. Mas sim falo de injustiça. E é comum que os empreendedores tenham em si essas segundas intenções de perpetuar a injustiça. O meu salário será maior, a maior parte dos lucros será só para mim, diferente de um projeto como... Vocês gostaram do café que vocês tomaram? Esse café tem tanto amor e passa na mão de tantas mulheres poderosas e especiais, selecionadas por uma outra mulher especial e maravilhosa. Isso gera um valor, isso gera um efeito e tem é uma experiência formidável e inesquecível, né? Se você é sutil e sensível o suficiente. E vejam, é uma empreendedora também. Ela vende esse café, né? Em nome dessa cadeia de outras mulheres. Então existe aí uma entrega e uma participação. Participação, inclusive, na sociedade em que estamos inseridos, na comunidade em que estamos inseridos. Se a intenção do empresário, se a intenção do setor privado é de se comunicar com a sua comunidade, tenham certeza que o desenvolvimento sustentável virá com uma facilidade muito maior. Eu fui convidada pela Bosch, no início desse ano, para fazer um papel de influenciadora das equipes da Bosch nacional. E foi muito interessante chegar lá para eles e falar de sustentabilidade e eles ficarem absolutamente extasiados, assim. Oh, eu falava, vocês já pensaram em interagir com a vizinhança da planta, como eles chamam, né, da sede, da fábrica? Nossa! Que ideia maravilhosa! Ou seja, quão distante realmente estão, né, as empresas e o setor privado de participar e de interagir com as comunidades nas quais eles estão inseridos. E assim, vizinhança imediata, da porta, do portão para fora. E normalmente são as maiores impactadas pelo setor privado. E aí, lembrando que eu estou falando dos 3 setores: primário, de exploração da terra, secundário, de transformação dos commodities em produtos, e do terciário, que são as ONGs e outros serviços, certo? Incluindo aqui o Sistema S. Preciso dar um parênteses agora nessa minha fala e trazer para vocês uma espécie de leitura de tendência. O cenário político que nós temos coloca a FIEP, as federações de indústria e o Sistema S num protagonismo político, não mais só industrial, muito relevante. Se somos criativos, estamos aqui tentando manter um engajamento e uma rede, é muito importante que nós tenhamos olhos atentos aos movimentos desses grupos, porque são eles que determinarão os próximos 10 a 18 anos de história e desenvolvimento político e industrial do nosso Brasil. É importante, fecha parênteses, é só uma espécie de sacada, tendência, olho aí, já que estamos falando de sustentabilidade, eventualmente até para cobrar. É comum em outros países a sociedade cobrar do setor privado um comportamento, e aí é a grande defesa de quem é a favor da privatização. Fala assim, não, o bom do privatizado é porque a gente pode cobrar a eficiência. Então, se é esse o discurso, por que a gente não está cobrando eficiência das grandes marcas, que são as reais poluidoras do planeta? Grilos, por enquanto, de resposta. Não temos essa ação, ela não está se dando, certo? Então, é preciso bastante cuidado quando a gente alisa muito o setor privado, achando que são eles só os salvadores de uma pátria inteira, de uma humanidade inteira, se nós não fazemos o nosso papel de cobrar e fiscalizar e exigir eficiência, no mínimo.
eficiência. Eu ainda não cheguei nem nos mais altos platôs da sustentabilidade que tangem transparência econômica de uma corporação, por exemplo. SESI, SEBRAE, SESC, SENAC, certo? E eles são o braço social de desenvolvimento social das federações de indústria de todo o país. Então, eles estão em todo o país com uma malha, assim, eles têm uma malha de polos e de sedes nas cidades mais remotas do Brasil, galera. Alguém conhece Urubici, em Santa Catarina? Um polo macieiro de turismo. Uma cidadezinha, assim, micro, mas tem um SESC lá. Tem um SESC lá, com um prédio muito moderno. Então, olho até nas oportunidades de diálogo, de criação de mercado, para nós mesmos, como criativos, tá? Ia falando, então, de responsabilidade social e ambiental, que essas empresas deveriam ter para serem sustentáveis, nessa intenção de sustentabilidade. Missão, valor e marketing, é quase poesia, né? Quando você olha, assim, entra na página, vai lá ver a missão. Existe essa é assustadora, galera, compartilhar. Eu gosto de fazer isso na aula com os alunos, né? Mas aqui vai ser curioso. Existe uma empresa, uma grande indústria chamada Koch Industries. São os irmãos Koch. Alguém aqui já ouviu falar deles? São eles que determinam o preço, se liguem, são eles que tabelam os preços de transações transoceânicas e portuárias. Quero levar um container daqui para a China. Quem determina o valor é essa indústria. Eles têm prestação de serviços em absolutamente todos os setores, alimentício, de saúde, têxtil, design de imobiliário, gasoduto, proteína animal. Eles têm o maior matadouro do Texas, para vocês terem uma ideia. Eles têm os maiores dutos e gasodutos do mundo estão na mão deles. A Lycra é deles. Só para dar alguns exemplos pontuais do tamanho e da proporção dessa indústria, tá? Koch Industries. E aí é muito legal ir lá ver o valor, missão e valores. Porque aí, de repente, parece poesia. Nós fazemos... Vou até fazer voz. Para parecer que é romântico. Nós fazemos todos os utensílios que são necessários para o seu dia a dia. Ou seja, um terceiro de um setor privado está me dizendo quais são os utensílios que eu preciso no meu dia a dia, sem que eu tenha o mínimo senso crítico ou espaço para determinar o que é ou não que eu preciso no meu dia a dia. Com certeza. E ele é colocado tão bonito, in your daily life. E você fala, porra, realmente meu daily life, poxa, o que seria de mim sem a Lycra? O que seria de mim, entendem? Parece poesia e parece muito coerente. Cuidado, isso é marketing. Isso é engana, mente e omite. Eu escrevi embaixo daí. Missão, valor e marketing, na maioria das vezes, são formas que as empresas têm de disfarçar. Conhecem teatro de bonecos? Vocês já viram teatro de bonecos? E já perceberam como o boneco nos encanta absolutamente, o cérebro, assim? Aquele movimentinho, né, do bonequinho, as cores. E você fica ali olhando para aquele boneco, enquanto o ventríloco está atrás, às vezes dando o dedo para a plateia e ninguém está vendo. Estamos um pouco nesse cenário, certo? Quando uma empresa bota lá a sua missão fabulosa, valores incríveis... Mas você vai olhar para os impactos da logística reversa que não existe. Olha o mar. Olha quanto cotonete Johnson tem na praia. Será que a Johnson tem mesmo missão e valor tão nobre como eles afirmam? Por que ainda não inventaram, então, uma redinha para coletar o tal do cotonete na praia? Entre outras coisinhas que vão parar na praia. Certo, então é importante a gente ter esse senso crítico desperto para esse setor privado que se diz muito nobre, que se diz muito sustentável. Isso tem sido ferramenta de marketing. E na formação aqui do Brasil, o marketing se distanciou absolutamente da arquitetura e do marketing. Isso nos fragiliza ainda mais, tá? É importante que nós entendamos o papel fundamental de comunicar aquilo que estamos fazendo. E isso é o marketing. E para isso o marketing nasceu junto. O marketing nasceu junto. A arquitetura foi antes, claro, mas o design e o marketing, no contexto da Revolução Industrial, eles surgem irmãos, gêmeos. Um menino e uma menina. Não precisava do lance gênero, mas
Só para entender que são quase que indivíduos diferentes, mas que nascem no mesmo momento por um mesmo motivo e por um mesmo contexto, tá? Então, é importante entendermos aí quais são as ferramentas e estratégias de marketing que são usadas para nos convencer de que determinada marca é sustentável. Coca-Cola não é felicidade. Coca-Cola é uma bebida de coca, com açúcar, gasificada, com outros componentes que a gente não tem certeza quais são. Isso é Coca-Cola. Então, é só um pouquinho de lucidez, talvez, né? Em olhar para essas marcas e olhar para essas empresas e para essas atividades privadas com esse olhar assim, opa, mas a sua intenção é realmente a sustentabilidade? Esse seu marketing aí está parecendo um pouco mentiroso, enganador. E vivemos dias de purificação. Eu vou usar essa palavra bem bonita porque essa lua cheia de hoje, ela traz esse momento. E aí vou bancar um pouco a mística que sou, porque trago para vocês verdades sobre o momento astrológico que estamos vivendo e por que é tão importante observarmos com critério e com rigor essas verdades e as inverdades. Nessa semana nós passamos pelo Ano Novo do Hemisfério Sul, que é o ápice do inverno, assim como acontece no Natal e no Ano Novo para o Hemisfério Norte. Foi a semana de ápice dessa temporada de inverno, e isso desde os nossos ancestrais da América do Sul e do Hemisfério Sul, esse é um momento de renovação, ponto. Assim como é o Ano Novo para o Hemisfério Norte. Faz sentido? Lembram que no Ano Novo a gente faz promessa? Tem umas coisinhas assim? Esse é o momento, na realidade, do Hemisfério Sul estar se engajando nesse tipo de situação e de emoção e de compromisso. E ele é de purificação intenso, existe aí uma série de eclipses, eu não sei se vocês se tocam por isso, eu sou ultra sensível por isso, assim, adoro o calendário lunar, adoro me observar dentro do calendário lunar, porque sou uma criatura cíclica, todos nós somos. Atente-se você que ainda não percebeu os seus ciclos, né? Então é uma oportunidade. Hoje temos o que chamam de lua de sangue, que é um eclipse da lua. A Terra de frente. Além disso, Marte está muito perto, todos os planetas estão no nosso céu nessa noite do dia 27. Então, quando eu chamo isso de uma conferência de bruxos, tenham certeza que isso tem uma ponta aí de verdade e ela requer uma purificação. Já que a gente está falando de intenção, que seja a purificação dessa primeira intenção. E que essas missões, valores e marketings, pelo menos das nossas marcas, elas passem por essa purificação, para que a gente consiga começar de algum lugar. Então foi essa assim a fala que eu montei, realmente me inspirei para fazer para vocês, é algo que tem sido cotidiana, são reflexões que eu tenho na minha vida, acho que eu pude transparecer isso para vocês em vários momentos em que eu me colocava como a protagonista nessas falas, ou como eu me vejo dentro dessa cadeia produtiva, e convido vocês todos a conhecerem esses projetos de experiências que eu ando desenvolvendo, o Musicletada, o Psicodália, ou outras ocasiões de conexão com a Rede Criativa de Curitiba, os Observatórios de Economia Circular Criativa da cidade, enfim, que a gente consiga se ver mais. Eu adorei conhecer vocês e agora creio que a gente ainda tem uns minutinhos para conversarmos mais. Obrigada.